Olá, yogis e yoginis, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse é o Yoga Transforma e aqui eu falo para você que é professor ou professora de yoga e o que você precisa fazer para você se sentir mais seguro, mais segura para poder guiar práticas. Eu sou a Vivian Cunha e hoje eu vou falar sobre o melhor pranayama para antes da meditação em uma prática, em uma aula de yoga. Então, primeiramente, queria começar falando sobre pranayamas, né? Relembrar, né, o que é pranayama. Pranayama são as técnicas de respiração. Então, é aquele processo através do qual o prana, a energia vital, é manipulada de forma voluntária. Então, a gente altera a forma natural, a forma que a gente respira até quando a gente não está prestando atenção. A gente traz atenção para a respiração e transforma e muda, altera a forma de respirar, né? Então, relembrando, a gente tem os koshas, os 5 invólucros do ser. Então, o Pranamaya Kosha, que é o segundo invólucro, é onde a gente tem nossos canais energéticos, é onde o prana está circulando. Então, quando a gente está lidando com o nosso prana, a gente lembra que o prana está circulando lá no Pranamaya Kosha, né? E a gente lembra que os invólucros, eles são... a gente não consegue trazer alguma alteração em um sem ter impacto nos demais. Então, se a gente está alterando algo no nosso pranamaya kosha, no nosso invólucro energético, consequentemente, isso vai ter impacto nos demais invólucros, nos outros 4. Quanto mais sutil é o invólucro, mais impacto ele tem nos anteriores, né? Nos menos sutis, nos mais densos. Então, o Pranamaya Kosha, sendo o segundo invólucro, o primeiro é o nosso corpo físico, que a gente toca, que a gente consegue ver. O Pranamaya Kosha a gente não vê, mas a gente sente. Então, qualquer alteração que a gente faz no Pranamaya Kosha vai ter impacto no nosso corpo físico. Então, e além disso, nos demais também, né? A influência que tem essa alteração, essa manipulação do nosso prana vai ser muito nítido no nosso corpo físico, mas também na nossa mente, que é o invólucro que vem logo depois. Depois do Pranamaya Kosha, a gente tem o Manomaya Kosha. Então, a gente vê através disso, né, que a respiração e a mente estão intimamente conectadas. A forma como a gente respira é um reflexo da forma que a gente pensa. Então, é impossível a gente separar essas duas coisas. Se a gente está estressado, se a gente está agitado, isso vai impactar na nossa respiração. Se a nossa mente está muito agitada, nossa respiração fica mais rasinha, né? Mais curtinha, um pouco mais acelerada. Quando a gente está completamente relaxado, quando a gente está tranquilo, quando não tem nenhum estresse, nossa respiração fica mais profunda, fica mais lenta. Só a gente lembrar de um bebê respirando, né? Quando a gente vê um bebê respirando, a gente vê o abdômen se enchendo de ar e esvaziando. Então, mostra aquele relaxamento completo, né? Que a gente vê todo o movimento. Então, o ideal é que a gente consiga alcançar essa forma de respirar, né? Essa respiração completa, porque a maior parte de nós não respira utilizando toda a capacidade respiratória. Então, a gente consegue ver o quanto isso impacta a nossa mente, né? Se a gente está ansioso, respiração fica curta. Se a respiração fica curta, isso vai trazer agitação mental. Então, a gente mexe em um, altera o outro. Então, os dois são indissociáveis. É muito interessante a gente observar o impacto de um no outro, né? A respiração como uma dessas formas da gente adquirir prana. Existem outras formas, né? O alimento, a luz solar, enfim, prana é aquilo que nos traz essa vitalidade. Quando a gente nasce, prana, e quando a gente morre, prana se encerra. Então, enquanto a gente está vivendo aqui na matéria, é porque tem prana circulando no nosso pranamaya kosha. Então, o próprio Hatha Yoga Pradipika, quando está falando do pranayama, fala essa técnica, né, em que a quantidade de prana, essa força vital no corpo, vai ser ativada para uma frequência mais alta. Então, quando a gente pratica pranayama, a gente está manipulando, a gente está alterando o nosso relacionamento, a nossa relação com a nossa energia vital, né, com essa força vital. Então, lembrando que a respiração tem 4 partes, né?
A gente tem a inspiração, Puraka, a gente tem a pausa após a inspiração, Antara Kumbhaka, as retenções, Kumbhaka, né, em sânscrito. A gente tem a expiração, Rechaka, e a gente tem a pausa após a expiração, Baya, né, ou Bair Kumbhaka. Então, no pranayama, a gente está manipulando uma ou algumas ou todas as partes da respiração. Então, a gente traz atenção para a respiração e começa a alterar a forma que ela aconteceria se tivesse sendo natural, né? A gente traz a atenção para a respiração para alterar como ela está funcionando. Então, a gente está manipulando, né? A gente está alterando a forma natural de respirar. Então, por meio do pranayama, como eu disse, a gente consegue alterar o nosso estado mental. E olha como isso é poderoso, né? É uma ferramenta incrível para a gente conseguir acessar a nossa mente, né? Porque às vezes a gente, até dando exemplo da meditação, a gente se senta para meditar e percebe que não está conseguindo, né? Que a mente está muito agitada, que tá se distraindo com muita facilidade. Então, uma forma da gente começar a trazer, a acalmar essa mente e começar a alterar esse estado mental através do pranayama. Então, o pranayama é essa ferramenta para a gente conseguir trazer uma forma mais palpável de lidar com a mente, né? De conseguir alterar o estado mental. E aí eu vou até falar mais disso, né? Mais para frente, mas por isso que é importante a gente fazer pranayama antes da meditação, né? Então, quando a gente se concentra na respiração, a gente consegue acalmar a nossa mente. A gente consegue desenvolver concentração. E aí, através desse processo, a gente consegue ganhar acesso a camadas mais profundas da nossa mente e da nossa consciência. Então, é sempre importante a gente lembrar, né? Para onde tem essa frase que é muito famosa, né? Nesse universo do pranayama, do yoga, que é para onde a mente vai, o prana segue. Então, se a gente traz a nossa atenção para alguma parte específica do nosso corpo, o prana se dirige para esse lugar específico. Então, a gente consegue, através da mente do prana, a gente consegue trazer atenção, consegue trazer vitalidade para diversos locais diferentes, né? Pode ser até para um local externo, se a gente está com a nossa atenção para algo externo a nós, o nosso prana está sendo empregado, está sendo aplicado nesse fator externo, né? Nesse objeto. Então é interessante a gente perceber aonde a gente está colocando, escolhendo, né? Colocar, aplicar, investir, digamos assim, o nosso prana, né? E que a gente pense sempre nesse investimento, né? Como investir o prana e não como gastar, dissipar o nosso prana, né? Para a gente fazer sempre escolhas melhores no que a gente está colocando, investindo a nossa energia vital. Então, até Patanjali fala, né, em um dos sutras, no capítulo 2, sutra, verso 52, se eu não me engano, ele fala que com o pranayama a gente começa a remover, a destruir os véus que a gente tem que vão encobrindo a luz do conhecimento. A gente vai eliminando a vidya, e a vidya é muitas vezes traduzido como ignorância, né? Eu gosto mais de falar desse discernimento turvo que não está ainda claro. Então, o nosso trabalho no yoga, né, um dos trabalhos que a gente faz é a gente lapidar o nosso discernimento, para a gente ter cada vez mais clareza mental, para a gente ter clareza sobre quem a gente é, sobre a nossa verdadeira realidade, né? Então, pranayama é uma dessas ferramentas muito precisas para a gente conseguir ter mais clareza mental. Tá travando? Poxa, aqui não tá aparecendo nada que tá travando. Estão me ouvindo bem? Vamos ver se melhora. Se estiver travando de novo, me avisa que eu tento achar um outro lugar. Então, o pranayama, ele é uma dessas formas da gente conseguir ter mais clareza mental, né? Da gente conseguir deixar a mente mais afiada. E por conta disso, que o pranayama é essa ferramenta incrível para a gente conseguir entrar num estado meditativo, né? Se a gente pensar, inclusive, nos 8 passos, perfeito, que bom. Se a gente pensar nos 8 passos, né, que Patanjali definiu, como ele definiu isso, né? Se a gente quer viver uma vida de yoga, tem aqui 8 passos, né? Ashtanga Yoga. Ashta significa 8, Anga, membros. Ashtanga Yoga, que não é o estilo Ashtanga, né, que a gente conhece, né? Que é essa prática mais dinâmica, mais vigorosa.
mas a Ashtanga Yoga sendo esse caminho, né, de 8 passos que Patanjali definiu. Ele falou, olha, se você quer seguir e viver uma vida de yoga, se você quer superar os obstáculos, né, ultrapassar, vencer os obstáculos, siga esses 8 passos. E nesses 8 passos, um dele é o pranayama. Então, o pranayama está no passo, é o quarto passo, né? É o pranayama. E o quinto passo, em seguida do pranayama, é pratyahara. Então, pratyahara é a gente conseguir se recolher dos nossos sentidos, né? Para que os nossos sentidos não fiquem extraindo informações do mundo externo o tempo todo e a gente não conseguisse voltar para dentro. Então, pranayama já é uma preparação para o pratyahara, para a gente recolher os nossos sentidos e, em seguida, os últimos 3 passos é o samyama, né? Os estágios de meditação. Aí a gente tem a concentração, meditação e samadhi, né? Absorção total. Então, a gente tem dharana, dhyana e samadhi. Então, o pranayama está ali antes justamente como esse passo preparatório para a gente chegar na meditação. Então, o pranayama é uma ferramenta incrível para a gente ir começando a deixar tudo mais sutil, para a gente sair um pouco da nossa vida cotidiana e a gente focar na nossa mente e ir limpando a nossa mente, né? Removendo os véus que nos impedem de entrar em contato com esse lugar nosso, né? Essa centelha do divino, nossa verdadeira essência. Então, além disso, né, o pranayama vai ajudar a gente a ir, pensando nos gunas, para esse estado sátvico, que é o estado de equilíbrio. Então, ele nos ajuda a remover, né, tamas, essa energia da densidade, da inércia e do rajas, né, esse estado rajásico da agitação, da paixão, para trazer a gente para um estado sátvico, para a gente não ficar nem aqui, para a gente se equilibrar. Porque a mente só consegue entrar em estágios meditativos se ela tiver mais equilibrada, né? Então, o pranayama tem essa função também da gente cultivar sattva, esse estado de equilíbrio. Então, quando a mente está sátvica, está estável, está focada, a gente consegue afunilar, né? A gente consegue lapidar melhor a nossa consciência interna e aí a gente está acumulando prana. A gente não está dissipando prana. Porque, como eu falei, né, quando a gente nascemos com prana e quando a gente morre, né, quando a gente faz a passagem, o prana significa que o prana se encerrou. Só que ao longo da nossa vida a gente a gente busca aprimorar a maneira que a gente está utilizando o nosso prana, porque ele naturalmente vai se dissipando, né? Porque a gente vai envelhecendo e a gente vai utilizando a nossa energia vital. Só que como que a gente pode otimizar o uso da nossa energia vital? Então, é algo que o yoga nos ensina, né? Como que a gente utiliza o nosso prana. A própria prática de asanas, de pranayama, de meditação, vão nos ajudando a gente conter essa energia vital para a gente não ir dissipando, né? Então, inclusive, é importante a gente encontrar uma prática de yoga que não dissipe a nossa energia e sim que construa e ajude a gente a cultivar e a conter essa energia vital. Então é importante que a gente escolha práticas adequadas para isso, né? Para a gente não simplesmente dissipar essa energia vital. Então, um exemplo que eu gosto de falar, né, é que se a sua prática está deixando sempre uma poça de suor no seu tapetinho, será que você está dissipando sua energia vital ou será que você está se sentindo mais disposto ao longo do dia? Um ótimo termômetro é perceber como está a sua energia durante o resto do dia, né? Se você faz a prática de manhã, como está a sua energia durante o restante do dia? Você está se sentindo disposto para fazer desempenhar suas atividades cotidianas ou você se sente cansado ao longo do dia porque sua prática de manhã foi muito intensa? Então, esse lugar da prática é o lugar da gente se reencher, né? Digamos assim, para a gente se cultivar, recarregar a bateria, digamos assim, para a gente sentir mais vitalidade durante o restante do dia. Então, se isso não está acontecendo, eu até sugiro de rever a prática, né? Porque a função da prática é a gente conseguir conter a nossa energia vital, para a gente conseguir modelar, canalizar essa energia vital, para a gente conseguir ir expandindo a nossa consciência nesse momento da meditação, né? Então, o asana está movimentando energias estagnadas, está movimentando o prana,
No pranayama a gente está contendo e está começando a direcioná-lo para chegar à meditação e a gente direcionar diretamente, né? Então tem todo esse passo a passo e por isso a importância do pranayama, né? Ele quando as coisas começam a ficar mais sutis. No asana, o corpo físico está muito envolvido. No pranayama, o corpo físico é claro que está envolvido, né? A gente precisa do nosso corpo físico para respirar, mas as coisas se tornam mais sutis, porque a gente está lidando diretamente com prana. Então a gente está atingindo camadas mais profundas da nossa mente. E por conta disso, né, outra dica que eu dou é nunca avançar com pressa nas técnicas de pranayama. É sempre respeitar o seu ritmo, o seu tempo, a profundidade da sua respiração, porque às vezes a gente quer fazer logo várias retenções, quer segurar o ar por 10 segundos, quer inspirar por 10 segundos, expirar. Então calma, não tem necessidade de querer chegar num lugar X ou Y, né? É um processo muito de olhar para dentro. O que é confortável para mim, né? A gente nunca quer perturbar a nossa energia vital, porque isso pode trazer desequilíbrios depois. Então a gente nunca força nada em relação a nossa energia vital, ou seja, a gente nunca força pranayamas. A gente, se a retenção, por exemplo, não está confortável, talvez não seja o momento ainda de praticar retenções, né? Talvez diminuir o tempo da retenção. Então é importante a gente trazer atenção para como está se dando essa prática do pranayama, né? É muito importante a gente, em todas as técnicas do yoga, né, desse universo, é importante a gente respeitar cada passo. Aquilo da gente ir usufruindo, né, desfrutando de cada estágio, cada passinho do nosso processo, que é muito individual. Então, nunca force nada em relação a pranayama. Sempre respeite o ritmo que você está, mesmo se você estiver numa prática, né, o professor estiver guiando e você não conseguir acompanhar, não tem problema, dá um passinho para trás. É sempre legal, nós enquanto professores, professoras, que a gente dê estágios de um mesmo pranayama. Então, algumas pessoas podem ficar num estágio, outras em outro, outras em outro. Então, se você dá uma inspiração, por exemplo, inspira 4, expira 4. Pode dar a opção inspira 6, expira 6, inspira 8, expira 8. Cada um vai escolher o que é melhor para si. Então a gente não precisa também achar que todo mundo vai conseguir acompanhar algo que a gente oferece. Por isso que é sempre legal a gente considerar que cada um vai estar num estágio, cada um vai estar num momento. E tem dias que um pranayama vai estar confortável, outro dia talvez não, se a pessoa, sei lá, por exemplo, tiver com sinusite, alguma questão que às vezes é só num momento específico, talvez não acompanhe. Então é legal a gente dar opções para todo mundo se sentir acolhido, todo mundo sentir que está conseguindo acompanhar. E aí outro benefício do pranayama é que para a gente praticar pranayama, a gente tem que estar presente, porque a gente está lá pensando na técnica, a gente está lá fazendo as contagens, então o pranayama demanda essa presença. Então é uma ótima técnica, por mais um motivo, né, para a gente utilizar o pranayama como essa preparação para a meditação, porque é essa forma da gente começar a ficar mais presente, porque a gente a mente, né, tá pensando, tá racionalizando a questão da técnica, a questão da contagem, até que passe a ficar mais automático, digamos assim, né, e aí não seja tanto algo tão racional, mas só pelo fato da gente estar percebendo como a respiração está acontecendo, isso já traz a presença. Então, acaba vindo de brinde, digamos assim, a presença, que é algo tão essencial para a gente avançar na meditação, né? Para a gente entrar em estágios meditativos. E aí, por isso, né, que é tão importante a gente praticar pranayamas antes da meditação, porque prepara a mente, foca a mente e faz essa ponte para a gente recolher os nossos sentidos, para a nossa visão não está chamando a nossa atenção, né? Nossa audição não está chamando a nossa atenção, a temperatura, hoje está calor, hoje está frio. Então os nossos sentidos estão o tempo todo captando informações do mundo externo. E isso acontece automaticamente, né? Muitas vezes sem a gente perceber. E por isso que é importante a gente perceber todo esse processo. Ok, o pranayama está internalizando
a nossa atenção. E a gente essa ferramenta para a gente recolher os sentidos, que aí é o estágio seguinte, né? Segundo Patanjali, que é o Pratyahara, que é quando a gente já percebe que o que está acontecendo à nossa volta não está mais nos afetando tanto. A gente não consegue desligar, né? Não é um botãozinho que a gente fala, vou desligar os meus sentidos, mas é uma forma de que eles estão ali, estão funcionando, mas não estão chamando a nossa atenção, como eles fazem geralmente, né, ao longo do dia. Então é esse momento que conscientemente a gente está se recolhendo. Então a prática de pranayama eu sempre recomendo, antes de praticar meditação, pratique pranayama, porque vai preparar a mente. É uma técnica muito incrível, inclusive ajuda na concentração, né, sendo o primeiro estágio da meditação, dharana é a concentração. Então, pranayama traz essa função também, né? Acaba trazendo essa função de ajudar na concentração. Então, muito importante, né? Se você não tem esse hábito, né, de praticar pranayama antes da meditação, eu recomendo que você tente. Se você achar que funciona, pode compartilhar com seus alunos também. E agora eu queria falar de alguns tipos de pranayama, né, que são bem legais de praticar antes da meditação, porque a gente tem diversas técnicas diferentes, né? E existem pranayamas que são mais estimulantes, existem que energizam, né, deixam a gente mais, aumentam a vitalidade. Já tem os pranayamas que acalmam e tem pranayamas que trazem equilíbrio, que estão ali no meio termo. Então, quais pranayamas não necessariamente vão ser ideais, digamos assim, para praticar antes de meditar? Então, se a gente está praticando pranayamas que são mais de aumentar a vitalidade, que são mais energizantes, talvez eles tragam muita energia para a meditação. E na meditação a gente justamente quer se acalmar. Então, por exemplo, né, vou usar alguns exemplos. Ujjayi, a respiração vitoriosa, né? Kapalabhati, Bhastrika, Surya Bidana. Esses são alguns exemplos de técnicas que são mais, não expansivas, né? Mas deixam a gente com mais energia. São ótimas práticas para fazer de manhã, né? Pode até fazer antes da prática de asanas, porque traz essa vitalidade. Mas e a gente praticaria antes da meditação? Bom, pode sim, não estou dizendo que não é para praticar esses pranayamas antes da meditação. Pode sim, só que se for praticar esses pranayamas, é importante que a gente faça uma sequenciazinha, que nem a gente pensa na sequência para o asana, a sequência, né, o krama, Vinyasa Krama, que é aquela sequência inteligente e lógica que permeia uma prática de asanas. A gente pensa também no krama, na sequência para um pranayama. Então, a gente pode unir técnicas para ter também uma intenção específica. Então, se você quer utilizar práticas antes da meditação, como Kapalabhati, Bhastrika, Surya Bidana, Ujjayi, você pode depois complementar, montar uma sequenciazinha que logo após tenha um pranayama mais calmante, ou um pranayama que traga mais equilíbrio. Então, não é contraindicado praticar essas técnicas que eu falei, que eu dei como exemplo, mas é bom depois equilibrar. Então, que nem a gente tem as posturas compensatórias, a gente tem pranayamas que vão trazer esse equilíbrio, né? Sequências que podem trazer equilíbrio de pranayama. Então, se for fazer essas técnicas, né, que eu falei, faz uma outra que seja mais calmante. E aí eu vou falar das técnicas que são mais calmantes, né? Que essas dá para fazer diretamente antes da meditação, né? Só essas técnicas avulsas sem precisar pensar numa sequência. Uma vez eu retive muita inspiração, quando soltei o ar, meu corpo travou antes de inspirar, quase o mesmo tempo da retenção. E isso causou desconforto, imagino, né? Pois é, se a gente retém... E assim, é importante a gente lembrar do que cada respiração faz, né? Cada parte da respiração faz. Quando a gente inspira, a gente sente o peito se enchendo de ar, a gente sente essa vitalidade, é algo expansivo. Então, a inspiração é expansiva, vitalidade, energia. A expiração, então tenta até perceber agora, te convido para respirar e perceber que qualidades essa respiração traz.
E a expiração traz esse relaxamento, a gente se sente mais relaxado, entrega. Parece que a gente não precisa fazer esforço para expirar, né? O ar, a gente solta o ar e ele vai. Então, essas são... É sutil, mas a gente consegue perceber a qualidade energética de cada momento da respiração. Então, quando a gente inspira, é essa vitalidade, né? É uma energia para cima. Então, se a gente está retendo o ar após a inspiração, a gente está dando ênfase a essa qualidade. E se a gente retém o ar após a expiração, a gente, de novo, dá ênfase à qualidade da expiração. Então, se a gente está retendo muito a inspiração, né? Que nem o Kael falou, retendo a inspiração por muito tempo, a gente está dando ênfase a essa vitalidade. Então, se for praticar essas retenções na inspiração antes da meditação, de novo, é importante ter um pranayama mais calmante antes de partir para a meditação, para não partir direto para a meditação, né? É importante ter algo meio termo que vá assentar a energia, né? Que vá assentar e afunilar a mente, né? Para a gente conseguir entrar nesse estado de forma mais suave, que não seja nada muito abrupto. Então, alguns exemplos, né, de ótimos pranayamas para praticar antes da meditação. Então, esses pranayamas, eles podem ser logo antes da meditação, sozinhos, ou eles podem ser colocados entre um pranayama mais energizante, mais ativo, e a meditação. Então, ele pode estar ali bem no meio, criando uma sequenciazinha, né, um krama. Então, exemplos de pranayamas que são calmantes. Temos a respiração alternada, das narinas alternadas, né, Nadi Shodhana. E aí, eu gosto de falar, né, de lembrar que existem diversas variações, diversos estágios dessa prática. Então, existe, inspira por uma narina, né, expira pela outra, inspira pela mesma e expira pela que começou. Então, é esse caminho, né, de vai e volta, vai e volta. Pode ser uma contagem mais lenta, pode ser uma contagem mais rápida. Tudo depende da sua capacidade respiratória. Pode ser uma contagem mais lenta conforme for construindo essa capacidade respiratória, for expandindo essa capacidade. Depois a gente pode adicionar as retenções, depois a gente pode adicionar os bandas. Então, isso é só para dizer que existem diversos lugares dessa técnica Nadi Shodhana. E é importante a gente, se alguma não está confortável, se retenção não está confortável, se fazer uma respiração muito longa, né? Inspira 10, expira 10, inspira 10, expira 10. Se isso não está confortável, não faça. Não se force, porque isso, pelo contrário, vai estar ativando, vai estar agitando a mente e não é o que a gente quer para a meditação. Então, nunca force absolutamente nada para não ter o efeito contrário que a gente busca. E além de agitar a mente, pode trazer desequilíbrios também. A gente não quer que isso aconteça, né? Então, a respiração alternada, Nadi Shodhana, é uma ótima opção para praticar antes da meditação. A gente tem também Bhramari, que é a respiração da abelha, né, que a gente inspira e expira fazendo aquele humming, o barulhinho da abelha. Esse pranayama também é muito calmante, ele é relaxante, a gente pode fazer inclusive nas posturas, algumas posturas, né, que tiverem essa intenção de acalmar. É um pranayama que a gente pode fazer deitado em qualquer lugar. Eu gosto muito desse pranayama particularmente. É ótimo também para ansiedade, assim como a respiração quadrada, Samavriti, que é outra também que eu super recomendo antes da meditação. Tem pesquisas, né, que indicam que esse seria a melhor técnica de respiração para ansiedade, a respiração quadrada, né? Inspira, pausa, expira, pausa. E todas as partes da respiração tendo a mesma duração, né? Por isso que respiração quadrada. Então, essa técnica... É claro que é algo muito particular, né? Tem gente que sente que o que alivia mais a ansiedade é o Bhramari, por exemplo, a respiração da abelha. Tem gente que sente que a respiração quadrada ajuda muito. Lembrando que a retenção pode ser desconfortável para algumas pessoas. Aí eu recomendaria o Bhramari, respiração da abelha, que não tem retenções. Então, esses são alguns exemplos de pranayama que são muito bem-vindos antes da meditação, né? Então, recapitulando, falei do Nadi Shodhana, né? Respiração alternada. Falei do Bhramari, a respiração da abelha. Falei da respiração quadrada, Samavriti.
Outra é Viloma também, que é uma muito legal, né? Que também tem essa função de acalmar. A gente tem a respiração da lua, Chandra Bidana, que também é uma prática que é calmante, né? Inspira pela narina esquerda e solta pela direita. Sempre inspirando pela esquerda e expirando pela direita. Então, esse é outro exemplo, né? Então, já falei de 5 técnicas aqui que são ótimas para praticar antes da meditação. E aí, se você quiser praticar, né, se você for compartilhar com seus alunos alguma técnica um pouco mais energizante, utiliza uma dessas 5 que eu usei como exemplo logo após, para equalizar um pouco melhor o prana, né, para entrar no estado meditativo de uma forma mais suave. E aí, eu queria até usar o meu exemplo, porque por muito tempo eu sentava para meditar e queria meditar. Eu sentava, estava fazendo alguma coisa, geralmente acordava, né? Então, estava lá na minha rotina, escovava os dentes, etc. Sentava e falava, vou meditar agora. E ficava esperando a mente se acalmar, né? E eu não praticava pranayama antes, né? Eu fiquei um bom tempo sem praticar pranayamas antes, né? Que eu pensava, eu quero meditar por meia hora. Se eu fizer pranayama, vai tomar tempo da minha meditação. Então, eu fazia um cálculo que não tinha muito sentido na minha cabeça. E aí, né, depois que eu comecei a compreender melhor a função dos pranayamas, eu até praticava aqui e ali, mas não como esse hábito, né, de sempre antes da meditação, de utilizar o pranayama como uma preparação para a meditação. Então, teve um momento que eu comecei a experimentar fazer sempre o pranayama antes da meditação. E eu percebi o como realmente faz diferença, né? Parece que quando você chega no momento de iniciar a meditação, você já está ali na metade do caminho. Parece que você já avançou um pedaço do caminho mesmo e a mente já está mais preparada. Então, de fato esse encaminhar a mente, né? Afunilar a mente para ela ficar mais focada, para a gente conseguir entrar nesse estágio meditativo mais profundo. Então, se você não tem esse hábito, eu te convido a experimentar. Tenta por uma semana, vê a diferença, compartilha com seus alunos também, porque tem impacto bem profundo, né? Do que simplesmente vou sentar e meditar. Então, uma pergunta que é comum, né? Quanto tempo? Quanto tempo eu devo praticar pranayama antes da meditação? Eu recomendaria, assim, começar com 5 minutinhos. Então, se está começando também pranayama e meditação, faz 5 minutinhos de um e 5 minutinhos de outro. 5 minutos de pranayama, 5 da meditação. E aí, aos poucos, vai aumentando os dois, né? E aí, quando já tiver com essa prática já mais incorporada na rotina, eu diria que 10 minutos mínimo sempre de pranayama, se já tiver incorporado na rotina, né? 10 minutos e aí o tempo de meditação que você quiser, né? Pode ser 10 minutos também, aí fica um total de 20, pode ser 15, 20, enfim, o quanto você achar que faz sentido, né? Que é apropriado para você, que é apropriado para a sua rotina. Então começa com um pouquinho e vai aumentando até chegar a 10, 15 minutos, que é bem legal, né? Para ter essa preparação de fato, para ter essa oportunidade de sentir os efeitos do pranayama. Quais pranayamas você recomendaria ao iniciante? Ótima pergunta. Bom dia, Luiz. Eu gosto sempre com iniciantes, né? Antes mesmo de iniciar técnicas de pranayama, e pode até ser considerado um pranayama, né? A respiração completa, de aprender a respirar, né? Porque muitos de nós, a gente nem sabe como a gente está respirando, porque faz tanto tempo que a gente, ou talvez nunca tenha acontecido, né? De trazer a consciência para a respiração. Então, eu vejo iniciantes que, sabe aquela respiração que o ombro mexe junto? Então, tem tantos padrões de respiração que não são a nossa maneira, que a gente não está explorando o nosso potencial completo de respirar, que a primeira coisa que eu endereçaria é aprender a respirar. Porque parece lógico, né? A gente está fazendo nossas coisas no dia a dia respirando, estamos vivos respirando, parece que é óbvio respirar. Estou aqui fazendo o tempo todo. Mas quantos de nós não respiramos de forma que podia ser melhor, né? Então, tem gente que respira e não movimenta o abdômen, porque a gente tem essa ideia de ter que ficar esbelto, né? Então, a gente encolhe a barriga e nem movimenta o abdômen. Então, a gente explorar, né, toda essa expansão da caixa torácica para respirar, né? Expansão do abdômen, expansão das costelas, o ar indo lá para as costas também, a gente sentir nesse cilindro que é o tronco, a gente sentir a expansão e o recolhimento com a respiração.
Então, até antes mesmo de trabalhar essas técnicas que eu dei como exemplo, né, eu começaria com aprender a respirar, utilizando uma respiração mais completa, né, utilizando o máximo da nossa capacidade respiratória. E a gente percebe que muitas vezes, né, para quem está começando, não é tão simples, né, porque parece que, várias vezes eu já ouvi isso, né, mas parece que meu corpo não está me obedecendo, eu estou tentando mexer meu abdômen, mas não tá, o ar não está descendo. Então, muitas vezes a gente acha que, quando a gente já pratica há muito tempo, a gente acha que é óbvio, né? Então, a gente pensa, né? Poxa, é simples, só que é simples porque a gente trabalhou isso por muito tempo, né? Então, para quem acaba de chegar, perceber, aprender a respirar é o primeiro passo. E aí depois você pode começar a trabalhar Nadi-Shodhana, por exemplo, é ótimo, porque, né, inspira por um lado, expira por outro. O Brahmari também é muito simples, inspira, expira fazendo o som da abelha, né, o humming. Esse também é um super simples, né, e é uma ótima ferramenta que as pessoas podem levar para casa, né, não é uma técnica complexa, que as pessoas podem fazer isso se está sentindo que está cansado do trabalho, está estressado, para 2 minutinhos, faz o Brahmari. Eu acho muito legal também a gente dar essas ferramentas para os nossos alunos, que eles podem levar para casa e usar quando sentir que tá precisando, né? Putz, agora eu tô meio estressado, agora eu tô cansado, o que eu posso fazer? Ah, tô cansado? Tem aquele pranayama estimulante que o professor me ensinou na prática. Poxa, tô me sentindo meio ansiosa. Ai, tem a respiração da abelha que o professor ensinou na prática. Então, é legal que a gente vá entregando essas ferramentas para os nossos alunos, que não seja só utilizado no momento da prática, mas também que eles possam utilizar no dia a dia. Vi, existe algum pranayama que inspiramos e expiramos sempre pela mesma narina? Tem sim. Inclusive no Hatha Yoga Pradipika, né, ele fala do Nadi Shodhana, né, quando ele explica a técnica do Nadi Shodhana, ele vai em etapas. E a primeira etapa, né, ele fala de inspirar por uma narina, expirar. Pode fazer, por um tempo eu fiz muito assim, né, 10 repetições de inspira pela esquerda e expira pela esquerda. Fica 10 repetições em um lado, depois 10 repetições em um outro. Então, essa é uma das formas de se preparar, inclusive, para o Nadi Shodhana, né, para a respiração alternada. Então, esse seria um estágio do Nadi Shodhana. O Brahmari é bom para acalmar também, é ótimo. O Brahmari é ótimo para acalmar. A gente tem esse canal, o nervo vago, né, que passa aqui atrás das cordas vocais, que é muito ligado ao sistema nervoso parasimpático. Então, quando a gente está vibrando as nossas cordas vocais, ajuda a gente a relaxar. Talvez por isso a gente goste de cantar no banheiro, né, no chuveiro, porque acalma, né, de fato, quando a gente está vibrando nossas cordas vocais, tem essa sensação de relaxamento. Então, Brahmari é uma ótima técnica para acalmar, sim. Então, eu dei esses exemplos, né, de pranayama que são ótimos para a gente utilizar antes da meditação. Espero que tenha feito sentido essa pergunta, a resposta que eu dei, Luiz. Eu emendei já na pergunta da Nana. Então, eu sempre recomendo, né, que a gente se respeite quando a gente estiver praticando pranayamas e que a gente incentive nossos alunos também a perceberem o seu limite, né, e não tentarem ultrapassar o seu limite, porque muitas vezes a gente, como professor, a gente está dando uma técnica sem muitas opções, sem muito espaço para a pessoa modificar. Então é legal também a gente trazer as opções, né? Então, como eu falei, né, o Brahmari é ótimo para quem está começando, porque é uma técnica mais simples, né? Não demanda a gente ter que pensar em muita coisa. E aí a gente vai testando, né? Vai oferecendo essas técnicas para os nossos alunos e vendo como eles respondem. E aí a gente vai também, né? É importante a gente experimentar também essas técnicas antes da gente compartilhar com os nossos alunos. Passa um tempinho com essa técnica, vê como ela está reverberando para você, como ela está influenciando a sua energia, o seu corpo, a sua mente, para poder compartilhar essa técnica, né? Sempre falo isso. Quando for compartilhar uma técnica com os seus alunos, experimente antes. Não ofereça algo que você leu no livro, que você viu no YouTube, que você viu no Instagram, 5 passos de como fazer isso. A gente vê isso o tempo todo, né? E é legal. É uma ferramenta, né, da gente aprender coisas novas, mas pesquise mais, né? Quais são as contraindicações? Nem tudo é para todo mundo. Qual é a técnica certinha, né? Quais são os benefícios? E aí é legal a gente pesquisar mais e experimentar na gente antes da gente oferecer para os nossos alunos, né?
Então, é sempre importante a gente pensar nisso, né? Quais são as contraindicações, eh, como que a gente compartilha a técnica de uma maneira precisa, quais são os benefícios dessa prática, para a gente poder compartilhar de uma forma íntegra, de uma forma completa. Então, por exemplo, né, vou dar uns exemplos aqui. Retenção após a inspiração nunca vai ser recomendada para quem tem pressão alta, para quem tem glaucoma. Por exemplo, retenção após a inspiração não é recomendada para quem tem pressão baixa. Então, é legal a gente conhecer cada técnica específica, né, as peculiaridades, para a gente não oferecer algo que talvez não seja bom para alguns dos nossos alunos. Então, isso demanda estudo, né, e demanda experimentação, demanda que a gente pratique. Então, a prática é sempre a base do que a gente faz como professor, né? A nossa base é a nossa prática, somos eternos praticantes. E a partir disso a gente se alimenta para a gente poder estar nutrindo os nossos alunos também. Então, agradeço muito a sua presença hoje, terças e quintas, 11 horas. Hoje eu atrasei um pouquinho por motivos de problemas de internet. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, fica à vontade para mandar comentário, para mandar mensagem. E a gente se vê na quinta-feira. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Namastê.